Olá, meus amigos, Pai do Senhor a todos, pastor José Francisco J. Silva, vosso servo aqui falando com vocês, hoje em mais um Edificando Vida através da palavra, tá? Como eu sempre disse que nós iríamos estar sempre voltando para trazer alguma coisa nova para vocês. Na semana passada eu comecei a trazer para vocês uma matéria nova, a matéria que nós começamos a pautar é a homilética, ok? E aí nós passamos uma introdução, depois a gente entrou dentro do conteúdo, do índice que a gente apresentou, que é Bíblia, tá? E falamos sobre a Bíblia Sagrada, falamos sobre alicerce, fundamento, durabilidade, estrutura, dureza, firmeza e tempo, que é a razão daquilo que representa para nós o fator Bíblia em relação aos mandamentos, tá bom, gente? Tá? Deus escolheu colocar os seus mandamentos principais, primários, em uma pedra, e ele mesmo escreveu isso, conforme a gente lê no capítulo de número 20, versículos de 1 a 16, em relação aos mandamentos que Deus manda a Moisés dar ao povo. Esse mandamento foi escrito por Deus primeiro. Moisés, quando vê o pecado do povo, Moisés quebra aquelas pedras e Deus manda ele escrever tudo de novo, ok? Então a gente falou sobre essa questão, mencionamos também a autenticidade da Bíblia. A autenticidade dela está pautada na inspiração, tá? Inspiração essa que provém do próprio Deus, através do Espírito Santo, que alocou a revelação da palavra em homens escolhidos, capacitados, independente da localidade onde eles estavam. E é claro, a Bíblia, só para a gente ter uma ideia, vai levar nada mais nada menos que 1.600 anos para ser concluída, ou seja, 16 séculos para ela ser concluída. A mesma Bíblia, claro, vai ter em pauta aí mais de 40 autores, tá? Alguns são revelados, outros estão em ocultos, mas independente disto, são autores que foram usados por Deus em tempos remotos, locais adversos, tá? Não foram todas elas escritas no mesmo período, não, períodos adversos, tá? Teve autores que escreveu ela em palácios, outros escreveu elas em casas, em campos, enfim, em lugares adversos. A palavra do Senhor foi escrita por diversos autores, tá bom? Esses autores, eles não resolveram escrever simplesmente porque, eu vou escrever, tá vendo aqui, é o que eu vou... Não, foi porque o próprio Deus alocou sobre eles o papel inspirador, ocasionado, que vai fazer com que eles sintam de Deus a obrigação de estar passando a informação e transmitindo ao povo, ok? Então, a autenticidade da Bíblia é marcada pela sua inspiração. Jamais devemos desprezar o conteúdo da Santa Bíblia. Por quê, pastor? Porque existem alguns elementos que vão dizer que a linguagem da Bíblia é arcaica, outros irão dizer que a Bíblia, em alguns pontos dos seus livros, como por exemplo o livro de Gênesis e o livro de Jó, são lendas, são lendários, não são reais, são fictícios. Tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isto, tá bom? Cada uma que a gente ouve por aí que eu vou te contar. Então, falamos sobre essa questão, tá bom? Tá bom? Então vamos lá. E aí a gente, depois de passar por essa área da autenticidade, fica aqui, José, volta, foca. Depois de a gente passar por essa autenticidade, a gente chega a um dos pontos também que merece um pouco da nossa atenção, que é falar sobre o conteúdo da Bíblia de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a falar. Então, a pergunta aqui é, o que é a Bíblia? Letra C, o que é a Bíblia? Primeiro, ela é a palavra de Deus, ela é as Sagradas Escrituras e ela é o oráculo de Deus, é vista como oráculo de Deus. A expressão oráculo aqui vai mostrar para a gente que a palavra é um conjunto de regras que compõem a vontade de Deus, tá? E todo cristão deve viver de acordo com essa regra. Todo aquele que professa a fé deve viver de acordo com essa regra. Todo aquele que conhece a Cristo como Senhor, tá? Que aloca sua vida nas mãos de Deus, deve conhecer essa regra, não tem jeito. Isto a gente viu no Antigo Testamento quando o povo seguia a lei. E quando o povo deixava de seguir a lei, eles eram duramente castigados, não por Deus só, mas pelos seus próprios delitos, pelas suas próprias vontades alheias, que acabavam levando eles a praticarem coisas que
não agradava a Deus, e isso acabava prejudicando eles de uma forma muito clara, muito objetiva, tá? Mas eu não quero falar sobre essa questão, eu quero aqui dizer para você que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a sagrada letra, ela é o oráculo sagrado de Deus, tá bom? Tá bom? Ok? É também chamada de canon. Quando a gente fala de canon, a gente vai entender que canon é uma referência justamente ao que a Bíblia é um conjunto de livros, tá? E, é claro, de livros inspirados, como eu disse, a autenticidade, volta a ser citada aqui por questão da inspiração, livros inspirados, vistos como regra, como medida ou vara reta de medir, que é a expressão exata do que é canon. Muito bem, a Bíblia por si só, depois de toda essa apresentação, ela possui, segundo algumas análises, estudos muito aplicados, a nada mais nada menos que, pega essa informação que ela é muito boa, a 8.566 480 letras no seu conteúdo total, tá bom? Claro, isso vai me pautar 810, 697 letras. E é claro, depois que eu saio dessa quantidade de letras, eu entro justamente na quantidade de versículos que ela possui, e aí a gente vai chegar ao número de 31.175 versículos. Claro, para falar de versículos eu preciso falar dos capítulos. Capítulos nela vai dar uma soma de olha isso, 189 capítulos. Claro, falando de capítulos, eu preciso falar de versículos. Ou seja, utilizando-me aqui das letras, utilizando-me das palavras, versículos, capítulos, isso vai colocar em evidência 8.000 versículos, 8.000 vezes a palavra Senhor, ok? Então, eu quase confundi aqui versículos com essa expressão, tá? Versículos são 31.175, tá? E 8.000 vezes a palavra Senhor. Claro, dentro desse conteúdo a gente vai encontrar nada mais nada menos que 6.468 tópicos relacionados a mandamentos, tá bom? É muita coisa, né? Mas não para por aí não, tem mais. Ela tem 52 parábolas, ela tem 1.260 promessas, pelo amor de Deus, é muita promessa, né? Muita promessa. Ela tem como seu maior capítulo o Salmo de número 119 e como seu menor capítulo o Salmo também de número 117. Tá? O maior versículo que nós encontramos dentro dela está pautado no livro de Esté, capítulo 8, versículo 9. E o menor versículo, pastor? O menor versículo vai estar pautado em Lucas 10, 30, dependendo da tradução, óbvio. Tá? Depois você dá uma passada lá e confere. Muito bem, então este é um apanhado geral. É claro, a gente está falando de quê, pastor? A gente está falando da linguagem aplicacional, tá? Oriunda da interpretação, que é claro a homilética, tá bom, gente? Então a homilética vai ter que conhecer o seu material de aplicação, tá bom? Quando a gente coloca todas essas evidências aqui e mostra tudo isso aqui para vocês, porque esse é o papel da homilética, esse é o papel dela, ou seja, ensinar, tá? Orientar, tá? O ensino em tom familiar. Então, quando a homilética utiliza essas informações todas, tá? Ela precisa do maior número possível, tá? De informações, porque ela trata do ensino em tom familiar. Se é o ensino em tom familiar, então nós temos a obrigação de conhecer o nosso material aplicacional didático. Qual é o nosso material aplicacional didático, pastor? A Bíblia Sagrada. Claro, eu disse aqui para vocês que a Bíblia, por si só, ela tem uma história, a história dela. E, é claro, a homilética também vai estudar a história da Bíblia, tá? E não para só por aí, não. Ela vai estudar também o quê, pastor? A história antibíblica. E também vai conhecer a história antibíblica. Por quê? Porque precisa se defender, tá bom? Então, é importante você entender que a homilética é fundamental, é essencial. E ela vai passar para você informações. Lembra do que eu disse? Não disse, né? Vou dizer aqui para vocês. Eu disse isso numa gravação, vai ser alocada aí daqui a pouco nos canais,
tá? Mas o que eu disse, vou repetir aqui para você lá. Veja bem, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito importante. Quando eu entrei numa sala de aula, no seminário, uma vez, tá, eu achava que eu era o cara. Tá? Eu comecei a gostar, sabe, de pregar, a receber a revelação de Deus, e eu comecei, sabe, a me destacar de uma certa forma, até mesmo dos meus amigos que na época olhavam para mim com uma certa diferença, me viam diferente de certa forma, e aquilo fez com que eu começasse a buscar, e eu gostava da palavra, e eu corria atrás da informação. Só que quando eu achava que eu conhecia, sabia, caraca, eu sei pra caramba, né? Eu sou o cara. Eu entrei numa sala de aula, quando eu entrei na sala de aula, eu vi o pastor ministrar uma aula no seminário. Quando eu vi a primeira aula do seminário, pelo amor de Deus, gente, eu saí de dentro daquela sala, do tamanho, sei lá, do tamanho do nada, pequenininho, dizendo pra mim, eu pensei que eu sabia, eu não sabia nada, eu não conhecia nada, eu não sabia nada de Bíblia. Porque à medida que ele começou a ensinar, minha mente se abriu, eu vi minha mente abrir diante daquela sala e eu vi a informação entrar de uma forma como eu nunca tinha visto antes. Eu vi o conhecimento de Deus penetrar sobre a minha cabeça de uma forma como eu nunca tinha visto, e eu falei, Deus, eu não sabia nada, eu achava que eu sabia. Então, isso aqui é importante demais, tá? Isso aqui é importante demais. Quando eu falo estuda a Bíblia, corre atrás da informação, é para quê? Para você ter convicção do que você fala. De que adianta você ter uma boa eloquência, ter uma boa explanação, tá? Conseguir convencer no grito, porque isso convence, se nem você tem convicção do que você está falando. Quantas vezes eu preguei, quantas vezes eu anunciei coisas que na época eu falei, gente, será que isso é real? E estou falando ali no embalo da empolgação, tá? No auge da revelação, e depois eu falei uma coisa que será que é? Ou seja, eu não tinha certeza, nem eu tinha certeza do que estava falando. Hoje, meu irmão, hoje pode ter certeza. A gente fala e fala com classe, e diz assim, ó, categoricamente, não tenho medo de afirmar, sem sombra de dúvidas, porque a gente vai começar a conhecer o que é. Isso é o papel da homilética, meu querido. Vem comigo, foca aí. Ok? Então essas informações que eu passei para vocês aqui não é para pastor é besta, quer mostrar coisa, não é isso não. E mesmo que eu quisesse mostrar, é para você aprender. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu sair daqui, vamos voltar aqui. A Bíblia é isso aqui. Nós falamos o que é o que é a Bíblia, né? Foi uma pergunta, o que é a Bíblia? E agora a gente vai na letra D, a gente vai falar a Bíblia é para o cristão, a Bíblia é para o cristão um conjunto de regras. Pegou a visão? Um conjunto de regras. Fechou? Vamos lá. Por que a Bíblia é vista como um conjunto de regras? Claro, poxa, a própria teologia sistemática porque ela se divide em vários pontos de aplicações, conforme a gente falou na primeira aula, segunda aula, tá? Também a gente volta aqui apenas para trazer para você essa realidade do que é o sistema dentro da teologia oriunda, tá? Do sistema, do que ela possui, tá? Então, sistemática vai colocar um grupo de matérias sintetizadas dentro dela, que são teologia, cristologia, pneumatologia. Pegou a visão? Preciso continuar? Não. Então, a Bíblia é um conjunto de regras, mas vamos ver isso aqui de forma mais clara, tá? Primeira regra. Buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento significa buscar nos versículos. São quanto? 31.175 versículos para você estudar. Coisa linda, né? Tá, pastor? Mas são 8.566 480 letras para eu estudar. E daí, meu querido, vai com fé, abraça a missão, segura a onda aí, crente. São nada mais nada menos que 810 mil palavras. Pegou a visão? 810.697
palavrinhas para você estudar. Fica com medo não, crente. Pega a Bíblia, vai estudar, esmiuça, corre atrás, tá? Buscar o conhecimento. Oh, meu Deus do céu. A Bíblia, ela vai colocar isso em evidência. Entenda, a busca pelo conhecimento é aconselhada pelo próprio Deus. Jesus, isso aqui é lindo demais. A busca pelo conhecimento é aconselhada pelo próprio Deus dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Tá? E qual é o motivo dessa busca, então, pastor? Conhecer a vontade de Deus. Conhecer os planos de Deus. Conhecer os objetivos de Deus. Tá bom? Oh, meu Deus do céu, isso aqui é lindo demais. Ou seja, pegue isso aqui porque é importante a gente buscar o conhecimento. Existem falsos exegetas. Os falsos exegetas, eles violam, eles deturpam, eles são brutos, eles ferem a autenticidade da Bíblia quando eles negam a sua autenticidade, quando eles vilipendiam versículos dizendo que não são reais, ou personagens não são reais, ou livros são lendários, são mitos e não são reais. Gente, isso é uma violência nata contra as Santas Escrituras, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não estou falando de um livro religioso, de qualquer outra religião, estou falando da Bíblia. Até porque, se você analisar bem, todos os outros livros religiosos que existem por aí, alguns pontos desse livro estão arrancados, extraídos da Bíblia Sagrada. Só para você ter uma ideia, tá bom? Isso aqui é profundo demais. Então vamos lá. A hermenêutica é fundamental. Ela é linda. Eu vou tentar falar sobre ela, somente sobre ela. É claro que a gente vai acabar falando sobre a homilética também, mas eu vou tentar falar sobre ela numa outra oportunidade, tá bom? A hermenêutica é linda, gente. A hermenêutica é surreal, é tão linda quanto a própria homilética. Ambas são, para mim, é uma coisa linda demais. Porque a hermenêutica nos informa o quê? Que ela quem? A Bíblia é o livro. E é a hermenêutica que vai dizer isso para mim. A hermenêutica vai dizer para mim que a Bíblia, é o livro mais violentado em termos de exegese. Peguei pesado, né? Por que mais violentado, pastor? Bom, eu comecei aqui falando que eu achava que eu conhecia a Bíblia, né? E aí quando eu entro numa sala de aula, num seminário, eu descubro que eu não conheço nada, que eu não sabia nada. A começar por aqui, pela simplicidade do nada. Pela simplicidade do achar que sei e não sei nada. Já aqui eu já começo a ter uma pauta do que é violentar o Santo Texto. Você quer ver uma evidência muito clara? São Mateus capítulo 24. Eu gosto muito de citar essa expressiva, porque esses versículos ali mostram para a gente Jesus ele mandando os seus anjos recolher os seus escolhidos no quatro cantos da terra, e aí nós temos uma série de acontecimentos, são sinais, tá? São coisas espantosas, tá bom? E ali dentro vai ser falado sobre arrebatamento, sobre tribulação, sobre a volta de Cristo, só para você ter uma ideia. É uma síntese praticamente escatológica, toda ela completa ali dentro do capítulo 24. E aí, inocentemente, é a pessoa que diz assim, eu sei, eu não preciso ir no seminário, eu não preciso ir para a escola dominical porque eu conheço Bíblia, eu já sou pregador, porque tem pregadorzinho por aí que está indo pregar, não quer estudar, tá bom? Pega uma palavra, achou bonito, está batado na revelação e vai embora, ou pega de alguém e vai usar, vai estudar, pelo amor de Deus. Não prega heresia perto de mim não, que o bagulho vai ficar doido. Desculpa a expressão que eu usei aqui, me perdoe ter usado esse termo, mas isso aqui é verdade, tá bom? Vai ficar estreito, a chapa vai ficar crente, tá bom? Então, meu irmão, volta pra cá e foca comigo aqui. Pastor, o que foi? Tem que conhecer a Bíblia, meu irmão. E aí, pega o capítulo, como eu estava dizendo para você, não, irmão, nós estamos vivendo a grande tribulação. Não está vivendo nada, não está vivendo o princípio de dor. E nesses momentos, nesses acontecimentos, Jesus vai dizer, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, olha para cima. Próximo está a vossa redenção. Tá? Isso aqui não é tribulação ainda não, a igreja está na terra. Oi, volta para cá. Bom, isso aí é outro assunto. Então, a hermenêutica informa para mim que a Bíblia é um livro violentadíssimo. Eu falei aqui de um exemplo muito claro, muito simples. Claro, agora você imagina. Esses dias eu estava vendo um vídeo, um elemento, pelo amor de Deus.
O cara pautando, mostrando uma série de coisas. Algumas delas tinham até uma certa razão. Mas o elemento estava se negando literalmente a acreditar que o inferno exista e também que o céu não existe. Ou seja, então a minha vida ela é pautada no nada, né? Nasci, cresci, estou vivendo, vou morrer e pronto, acabou. Não existe céu, não existe inferno, isso é coisa, isso é balela, isso é invenção da igreja, tá? Isso aí foi por causa de Dantes, por causa da igreja que tinha aquela visão, e aí Dante resolveu, né? E na viagem que ele faz para o inferno e tal. E é claro, ele fala uma coisa que tem coesão, sim. Vou errar, não vou dizer que ele está totalmente errado, não. Por quê? Realmente, depois que as visões de Dante são apresentadas, realmente as visões que as pessoas têm do inferno é justamente parecido com aquilo que ele fala. Mas eu não estou aqui para defendê-lo, não estou aqui nem para criticá-lo, nem para isso, tá bom? Tá, ele fica com o que ele acredita e eu fico com o que eu acredito. Ele fica com o que ele pensa e eu fico com o que eu penso. Tá bom? Para mim, céu e inferno existem, ok? Não vou aqui pautar dizendo que não existe, porque existe. Jesus citou o inferno e disse com muita clareza que o inferno não foi criado para a igreja, para os homens. Foi criado para o diabo e seus anjos. Então, se Jesus disse que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não foi criado para mim, tá? Mas, infelizmente, existem pessoas que querem ir para lá, tá bom? E Jesus, com muita clareza, ele também vai falar que o céu existe. Ele vai dizer que veio de lá, que ele é de cima, tá? Ele vai dizer que ele vai levar a igreja para onde ele está. Ou seja, então existe, tá bom? Ok, fechou. Então a Bíblia ela é muito violentada por esses elementos. Eu citei esse elemento aqui, mas tem outros, inclusive que estão no nosso meio, tá? Carregando a mesma fé que a gente, que não acredita no inferno, gente, que não acredita no céu, ou seja, são simplesmente religiosos. Tá bom? Bom, mas não vamos entrar nesse mérito aqui, porque isso dá pano para manga, dá pano para manga. Eu só estou trazendo para vocês a informação do que é homilética. A homilética se preocupa em fazer uma aplicação plausível, centrada, coerente, que convença. Tá bom? Então esse é o papel da homilética. E a hermenêutica se encarrega de fornecer as informações para que a homilética não venha pecar, para que a homilética não venha denegrir, não venha violentar, não venha deturpar, não venha torcer, nem manipular a autenticidade da Bíblia. Pegou a visão? Então isso aqui é muito importante, tá bom? Logo, a busca pela verdadeira interpretação tem levado milhões de teólogos cristãos, de modo geral, a vasculhar seu rico conteúdo em busca de respostas para quase todas as questões da vida sobre o ser humano. O mundo espiritual, pega isso aqui, e o próprio Deus por trás dela, tem esse papel. Logo, cabe a mim e a você, teólogo, a você, estudante da palavra do Senhor, analisar que a falta de conhecimento levará o homem, o ser humano, cristão, a uma ruína espiritual. Pelo amor de Deus. A falta de conhecimento vai levar o homem, claro, meu Deus do céu, o cristão, a mulher, tá? A falta de conhecimento pode levar à ruína, gente. Pastor, o que o senhor está dizendo? A falta de conhecimento pode levar à ruína. Me prova. Mateus capítulo 22, 29. Jesus vai dizer com muita propriedade: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Errais. Onde é que está o erro? Não conhecer o que? As Escrituras. Olha o que ele está dizendo. Errais por não conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer as sagradas letras. Errais por não conhecer a lei. No nosso contexto, errai por não conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Oh, meu Deus do céu. Porque quando eu conheço a santa palavra, quando eu conheço as sagradas letras, eu conheço o poder de Deus. O poder de Deus me é revelado por causa do conhecimento que eu tenho por meio da palavra. Então, a falta de conhecimento leva à ruína. Oséias 4:6, a gente vê isso com muita propriedade. O profeta está dizendo para prosseguir em conhecer ao Senhor, porque a falta do conhecimento leva à destruição. Olha o que ele está dizendo, pelo amor de Deus.
Então, meu amigo, você há de convir comigo, entenda isso com muita clareza, que o conhecimento vai tornar, pega isso aqui, vai tornar você cada vez mais sábio, inteligente, precavido, quanto ao que, pastor? Quanto aos falsários, quanto às interpretações falsas, quanto às teologias falsas, tá? Pega isso aqui. Quando a gente fala de teologia, isso é muito importante, porque quando a gente fala de teologia, existem linhas teológicas, ok? E alguns preferem seguir algumas linhas dessas chamadas linhas teológicas e acabam havendo divergência. Mas nós estamos aqui para divergir com ninguém. Eu estou passando para você o que é homilética, ok? Cada um vai ter a sua interpretação. Mas entenda uma coisa, cuidado com o que você vai interpretar. Peça discernimento, peça orientação, peça graça, peça a Jesus para estar te guiando e ao Espírito Santo a estar te levando e mergulhando com você. Pegou a visão? Então eu falei da primeira regra, vamos falar da segunda regra. A segunda regra aqui é muito clara. Primeiro, a segunda regra vai dizer para mim que eu preciso gostar da Bíblia. Eu preciso gostar da Bíblia. Eu preciso me relacionar com a Bíblia. Isso aqui é lindo demais. Meu Deus do céu. Número 2. Eu tenho que me acostumar com a linguagem da Bíblia. Pastor, é muito difícil a linguagem da Bíblia. Ela possui uma linguagem diferenciada. O senhor lembra daquela tradução antiga, João Ferreira de Almeida, que o autor, quando traduz, ele fala, parece que está falando até igual aqueles deuses da mitologia nórdica citada nos filmes de Thor, tu, porquanto tu estás, né? Aquela linguagem meio antiga, né? E por conta, às vezes, disso, a gente tem até uma série de traduções, temos até a Bíblia na linguagem de hoje, linguagem bem atualizada, tá? Mas independente disso, gente, você precisa ter relacionamento com a palavra, conhecimento da palavra. Tá bom? Eu particularmente gosto daquela tradução bem antiga mesmo. Essa que eu acabei de citar aqui, né? Estais, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 51 e 52. Estais tu, olha o termo, estais tu preparado para o toque da última trombeta. Olha o termo, olha a forma como ele cita, né, o conteúdo. Estais tu, né, preparado para o toque da última trombeta. É claro que numa linguagem mais atual, né, você está preparado para o toque da última trombeta? Né? É muito mais claro. Muito bem, então, na segunda regra, eu preciso me acostumar com a linguagem e o seu conteúdo. Número 3, buscar estudá-la sempre, para que esse relacionamento cresça. Isso aqui é lindo demais. Eu estava lendo, parece que na linguagem de hoje, Josué capítulo de número 1, versículo de número 8, que vai dizer, a gente lê, não afaste da tua boca, na tradicional, né? Não afaste da tua boca o livro desta lei, mas antes medita dele de dia e de noite. Na linguagem atual vai dizer para você aprender as sagradas letras. Olha que coisa linda. Diferente daquilo, não afaste da tua boca, né? Não afaste da tua boca. Ou seja, na atualizada vai dizer para eu aprender a sagrada letra. Olha que coisa linda. Tá bom, gente? Isso aqui é muito forte. Então eu devo buscá-la sempre para ter um relacionamento em crescimento. Está escrito, né, como eu disse já várias vezes em aulas anteriores, sobre a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Mas antes crescei na graça e no conhecimento que existe em Cristo Jesus. Pegou a visão? Número 4. Olha o que a segunda regra vai dizer para mim. A segunda regra vai dizer para mim que a minha busca, o meu relacionamento, vai fazer com que, no número 4, os meus sentidos humanos, visão, audição, olfato e palato, claro, tato também, esses sentidos, eles serão aguçados. Isso é lindo demais.
Tá bom? Número 5, devo sempre buscar a ajuda divina. Tá bom? E como é que eu busco a ajuda divina? Em oração. Tá bom? Devo sempre buscar a ajuda divina de Deus em oração. Para quê? Para entender os seus propósitos. Propósitos estes que estão alocados dentro da sua vontade. Qual é o papel da Bíblia Sagrada, pastor? Me levar ao centro da vontade de Deus. E o que a homilética contribui com isso? Ela contribui na parte da interpretação. Ah, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é extraordinário, tá bom? Então, gente, buscar ajuda divina através de uma vida de oração é fundamental para entender os propósitos de Deus. Sabe por que eu disse que isso aqui é lindo? Porque quando você faz isso, os sentidos que eu citei, eles são aguçados. Se tem uma coisa que a Bíblia faz por conta da sua inspiração divina e revelação dada por Deus, é aguçar os sentidos. Todos os sentidos do teu corpo ficam tocados, aguçados, sabe, em euforia por conta do poder que a Bíblia tem, da revelação que ela tem. Número 6, se eu voltar para cá, senão a gente fica ali o tempo todo. Quando se fala de sentidos, meu amigo, pega isso aqui, significa levá-los ao âmbito espiritual, a visão e a audição, principalmente dos sentidos que eu citei. Visão e audição, quando esses dois são levados ao âmbito espiritual de Deus, pega a visão, crente, pega a visão. Tua visão nunca mais será a mesma, tá? E tua audição nunca mais será a mesma. Você que é forte demais, pelo amor de Deus. Bom, como posso? 31 minutos. Eu disse que eu não vou passar de 40 minutos, tá? Então eu tenho 31 minutos ali, eu tenho 9 minutos ainda. Não quero fazer uma extensão muito grande para que você não vá embora. Eu quero que você fique até o final, pegue esse material até o final, tá bom? Então vamos lá. Como posso transportá-los ao campo espiritual? Eu estou falando aqui dos sentidos que eu acabei de citar, tá bom? E aí surge uma pergunta: como é que eu posso transportar os meus sentidos ao âmbito espiritual ou ao campo espiritual? Pega isso aqui. Segundo a Bíblia, devemos transformar o físico no espiritual à medida que crescemos na fé, tá bom? O que é isso, pastor? Quando nós lemos em Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 6, e nós encontramos a expressão andar em espírito, é impossível aquilo que é físico, aquilo que é matéria, aquilo que é real, andar em espírito, não tem como. Então, como seria eu andar em espírito? Para começar, eu não posso transformar a minha matéria em espírito, mas o meu homem interior, que foi totalmente renovado, que foi totalmente restaurado, saiu do seu estado de sonolência e passou a investir numa busca onde a minha carne fica quietinha e ele quer saber os projetos, os planos de Deus para a minha vida. E é claro, quando isso acontece, a minha carne fica calma, tranquila e serena, porque tem alguém que está dominando. Então quem domina não é o meu físico agora, quem domina é o meu espírito. E o meu espírito, ele quer me aproximar de Deus. Então é essa questão aqui, o meu homem espiritual interior, ele deve focar a importância da palavra do Senhor. Nós temos vários termos que vão ser alocados a essa ideia do que eu estou falando para você. Então, veja bem, como é que eu ando em espírito, pastor? Cultivando uma vida de oração. Como é que eu ando em espírito, pastor? Como é que eu vou andar em espírito? Lendo a palavra do Senhor constantemente, mantendo um relacionamento com o Senhor através da oração, através da leitura e através do jejum. Ou seja, me preparando condicionalmente para que o Senhor possa de fato, de direito, habitar nessa carcaça humana e fazer dela o seu instrumento e fazer dela o seu canal de bênçãos para outras pessoas. Mas, por favor, vem comigo. Eu acabei de falar sobre quando cultivamos uma vida de oração constante. Mas por quê? Surge uma pergunta. Por quê, pastor? Deus é espírito. Jesus disse certa feita que ele, olha só, que ele, Deus, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Pegou a visão? Olha o que Jesus disse, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quer saber o porquê disto? Então vamos lá. Ainda tenho tempo. Procurar, olha o que a gente vai descobrir. Procura. Deus procura adoradores que o adorem. Deus procura. Por quê? Quem adora em espírito e em verdade, quem adora em espírito, busca de seu interior, da sua alma, uma adoração genuína, pura, verdadeira. Meu Deus, isso aqui é forte demais. Bom, a gente começa a caminhar para o final, mas antes da gente chegar literalmente ao final, e aí no próximo tópico eu vou estar falando sobre o tópico 2, aspirantes a teólogo. Esse aqui é muito bom também. É o segundo ponto do nosso índice, citado na primeira aula, na prévia. Tá? A gente vai falar sobre aspirante a teólogo, mas eu preciso concluir essa partezinha aqui, ainda dá tempo. Vamos lá. Essa regra que eu acabei de citar vai tratar literalmente com os sentidos do corpo. Pega isso aqui. Os olhos veem, a gente sabe disso. Os nervos que fazem parte da ligação entre ossos transmitem através do sistema neural. Então o cérebro interpreta, e quando isso acontece, ocorre uma semântica corporal. E essa semântica corporal, ela vai estar em sintonia, corpo, alma e espírito. Quando isto ocorre, através da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus, a tua estrutura sente, a tua alma sente e o teu espírito sente. Isso aqui é muito importante, é lindo demais, tá bom? Então toda a área do teu corpo é tocado pela revelação de Deus, é tocado pelo poder da palavra de Deus. E se isso acontece, o desejo carnal que às vezes a gente vive brigando com ele é dominado. As emoções da alma são dirigidas ao campo espiritual. Pega isso aqui, gente. É quando nos tornamos seres espirituais por meio da fé, compostos de órgãos e sentidos físicos, porém espiritualizados. Deixa eu ler isso aqui com calma para você, porque isso é muito importante. Vamos lá. Porém, esta regra trata com os sentidos. Veja, os olhos veem, os nervos que fazem a ligação entre ossos transmitem através do sistema neural, então o cérebro interpreta. É uma semântica corporal em sintonia, corpo, alma e espírito. Pegou a visão? Assim o desejo carnal é dominado, as emoções da alma são dirigidas ao campo espiritual. E quando realmente nos tornamos, quando realmente nos tornamos seres espirituais. Pegou a visão? Muito bem. Muito bem. Caminhando para o final, 2 minutos, caminhando para o final. A descrição disto que acabei de dizer de forma geral vai nos levar a um entendimento muito claro. Pega isso aqui. Todo aspirante a teólogo, a gente vai chegar lá, precisa saber disso aqui, porque esse é um papel tanto dentro da hermenêutica quanto dentro da homilética. Pega isso aqui. A descrição geral vai dizer que aprende-se o que, pastor? Do que se ouve, a gente aprende 20%. Do que se vê, a gente aprende 50%. Do que se examina, a gente aprende 70%. Do que se faz, a gente aprende 90%. Do que se fala, a gente aprende 90%. Ok? Então, veja bem, se homilética é o ensino em tom familiar, se homilética significa ensinar em tom familiar, significa ensinar, significa orientar, significa tornar o elemento conhecedor, sabedor, apto a aplicar aquilo que aprendeu.
Pega a visão. Isso aqui é importante demais, tá bom? E a terceira regra, para a gente concluir essa parte, vai dizer o seguinte. Primeiro, a terceira regra vai dividir a Bíblia em duas partes. Quais são? Antigo e Novo Testamento. E aí, para finalizar aquela numeração que a gente citou lá em cima, nós temos no Antigo Testamento 39 livros e no Novo Testamento a gente tem 27 livros, ok? Ambos foram escritos, como disse no início, por cerca de 40 escritores das mais variadas posições. Volto a citá-los aqui: juízes, profetas, sacerdotes, doutores, reis, servos e soldados. Como já disse, levou cerca de 1.600 séculos para ser concluída. Tá? Então pegue isso aqui, crente, pelo amor de Deus. O que foi dito aqui não lhe revela, o que foi dito aqui não lhe revela seu conteúdo. Sim, o que foi dito é para que você se sinta aguçado a mergulhar nela, a buscar nela. Ou seja, o que eu disse aqui para você não está pautado na revelação, não. Se quer revelação, mergulha nela. O que eu passei para você foi conhecimento de Bíblia, tá bom? E conhecimento aqui vai te trazer a revelação da história, dos fatos dela em si, mas revelação espiritual, oriunda de Deus, isso aí você tem que buscar. Isso aí você tem que correr atrás, tá bom? Vai lá, meu querido, deixa o Espírito Santo te levar, deixa ele te conduzir às profundezas, às profundidades, aos segredos ocultos que a palavra tem para você. Fechado? Bom, aos amantes da homilia, de onde deriva a homilética, aspirantes a teólogos e teólogos em geral, a fonte mais requisitadas para o meu e para o teu crescimento é sempre a Bíblia Sagrada em primeira mão. Pastor, e os demais livros? Servem apenas de compêndios de informações. Como eu disse na primeira aula, se não me foge a memória, todas as vezes que fores estudar qualquer livro, ainda que seja um livro de autoajuda, mantenha a Bíblia perto de você. Ela não pode se afastar de você. Se fores estudar a Bíblia, mantenha papel e caneta perto de você. Hoje, você pode utilizar-se de computador, de tablet, até mesmo celular, para que você possa fazer as suas anotações. Pegou a visão? Deus te abençoe e até a próxima aula, onde nós voltaremos a falar do tópico de número 2, aspirantes a teólogo. Até lá, um abraço, beijo no teu coração, que Deus te abençoe, e a minha oração é que você continue sendo guardado, blindado pelo Senhor em tempos de adversidade. Deus te abençoe e até a próxima, querido, amado servo, serva do Senhor. Beijo, Pastor J. Silva, edificando vida através da palavra. Até a próxima.